creio que Deus ele vai ministrar o seu coração. A palavra de Deus é poderosa e eficaz, e algo que eu tenho aprendido, gente, Deus nos usa além das nossas limitações. Você pode dizer amém? Deus nos usa, gente, eu sempre falo, não é por nossa causa, mas é apesar de nós, não é por nós, mas é apesar de nós, porque quem nós somos diante de Deus, e mesmo assim, Deus nos usa. Deus é especialista em pegar pessoas fracas e torná-las fortes. Deus é especialista em pegar pequenos e torná-los grandes. Deus é especialista em fazer com que o louco se torne sábio. E eu gosto da frase que diz que Deus é especialista em pegar pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Alguém aqui é um candidato para que Deus faça algo extraordinário através da sua vida? Essa é a nossa história. Quando nós conseguimos ver aquilo que Deus faz na nossa vida, em toda a Bíblia, nós conseguimos encontrar pessoas, gente, frágeis, que foram usadas poderosamente por Deus. O que eu posso falar para você é que Deus já usou cada um nessa vida, Deus já usou cada pessoa, porque na verdade, é a graça de Deus operando em nós. Eu recordo quando eu recém tinha aberto o meu grupo de GPS, eu me lembro que eu era ainda um jovem, hoje eu estou mais jovem ainda, mas eu devia ter 15 ou 16 anos de idade, e eu convidei alguns amigos, e apareceu um rapaz pela primeira vez, e dentro desse nosso grupo de GPS, a propósito, se você ainda não faz parte de um grupo de GPS, eu diria para você, você vai amar se conectar, vai ser muito abençoado através disso. Mas eu lembro que eu estava naquele lugar, né, na sala da minha casa, e estávamos compartilhando a palavra de Deus, e veio um visitante, né? A propósito, você que está nos visitando hoje pela primeira vez, Revo Church, vamos dar mais uma salva de palmas para essas pessoas hoje. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa. Eu espero que você volte mais vezes. Quando você voltar, traga seus amigos. Nós amamos ter você aqui. A gente ama tratar bem visitantes. Tinha um visitante nesse grupo de GPS, e tinha um rapaz que ele já participava, e pensa num cara doidão, né? Sempre tem um doidão. Esse rapaz era muito esquisito, cara, né? A gente até pensava, rapaz, o que aconteceu com ele, né? Uma vez falou, Mateus, acho que ele tomou um chá de cogumelo e nunca voltou, né? Ele é esquisitão demais, né? E o apelido dele era Magno, e a gente dizia, Magno, você está meio doidão, né? E ele usava um perfume, os meninos falavam que o perfume dele parecia com aquele salgadinho Baconzitos, então apelidaram ele de Magnusitos, mas nós amamos todo mundo, com bom perfume ou mau perfume. Olha para alguém perto de você e diga, que bom que você tomou banho hoje. Estava lá aquele jovem chamado Magno, e pensa num cara doidão. No final daquela mensagem do GPS, eu perguntei para todo mundo, gente, vamos falar uma palavra de amor e encorajamento para cada um hoje. E eu pensei assim, eu vou falar para esse cara novo, porque é a primeira vez que ele está aqui, então, né, ele tem que gostar, para que ele volte mais vezes. E eu estava esperando, eu vou falar para ele, e de repente, quando eu ia falar, o Magno falou assim, eu quero falar para você. E eu falei para ele assim, não, você não, fala para outro. Não, é para você, ele falou para o cara. E esse Magno simplesmente olhou para aquele cara que estava vindo pela primeira vez, e ele falou assim, Deus está falando para mim, que você está num labirinto maldito das trevas. Eu olhei, o quê? O cara é novo. Eu pensei, ele nunca mais vai voltar, esse visitante. Eu nem sabia que existia isso, labirinto maldito das trevas. Você está inventando. E no final eu cheguei para conversar com aquele cara que tinha vindo pela primeira vez, falei assim, cara, então não ligue, o Magnusitos é gente boa, mas é meio doido mesmo. E aquele rapaz falou para mim assim, pois é, Mateus, não é que era essa palavra que eu precisava ouvir. Eu falei, meu Deus, cara, Deus, Ele nos usa, apesar de nós, acima das nossas limitações. Você pode dizer para alguém perto de você, diga, Deus nos usa acima das nossas limitações. Eclesiastes capítulo 9, verso 4, eu quero ler com você hoje.
E esse texto aqui vai ser o norte da nossa mensagem. Eclesiastes capítulo 9, verso 4. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar conosco no telão, diz assim: para aquele que está entre os vivos, há esperança. Deixa-me ouvir, existe alguém vivo aqui nessa noite? Há esperança para você, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Mais vale um cão vivo do que um leão morto. O tema da minha mensagem nessa noite é cães vivos e leões mortos. Cães vivos e leões mortos. Mas antes disso, você oraria mais uma vez comigo? Feche seus olhos. Pai, te agradecemos por essa noite. Te agradecemos, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, eu quero te pedir que os próximos instantes agora, o Senhor possa se manifestar nesse lugar. Eu oro pelo poder da Tua Palavra, que possa entrar nos corações e nas mentes. Eu oro que cada mente agora possa se conectar com o Senhor. Nós abrimos a nossa vida para Ti. Nós abrimos o nosso coração. Você pode dizer comigo onde você está? Diga: Jesus, eu tenho fome, eu tenho sede da Tua presença. Nessa noite, eu quero ser tocado por Ti. Se você crê nisso, você pode dizer amém bem alto? Amém. Cães vivos e leões mortos. Eu creio que o maior limitador daquilo que Deus quer fazer na nossa vida é a gente mesmo. O maior obstáculo que eu tenho na minha própria vida, deixa eu falar para você, talvez você diria: Mateus, é a minha sogra, ela é um obstáculo diabólico. Eu vou falar para você, não é. Talvez você diga: Mateus, o maior obstáculo da minha vida é uma pessoa. O maior obstáculo da minha vida é um problema que eu carrego. Gente, eu aprendi que o maior obstáculo da minha vida se chama Mateus Schmidt. O maior desafio que eu tenho é quando os meus pensamentos, a minha mentalidade é diferente da maneira que Deus pensa a respeito de mim. Se eu captar os pensamentos que eu tenho de Deus para mim, Jesus falou: nada será impossível àquele que crê. Alguém aqui nessa noite crê em Jesus? Jesus falou: se vocês tiverem fé, vocês poderão dizer para esse monte: saia daqui e vá para lá, nada será impossível ao que crê. Nós estamos presos aos nossos pensamentos. Provérbios capítulo 27, verso 3, diz assim: porque assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Nós somos uma continuidade da nossa mentalidade. Agora, eu quero falar nessa noite exatamente sobre isso: cães vivos e leões mortos. Cães vivos e leões mortos. Cadê meu amigo Charlinho? Cães vivos e leões mortos. Salomão falou que mais vale um cão vivo do que um leão morto. Você é matador, né, Charlinho? Oi. Vem pra cá. Oi. Você vê o que é o amor de um cachorro? Eu sempre falo que cachorro é fiel. Quem aqui tem gato? Os gatos irão para o inferno. Estou brincando, gente. Os cachorros irão para o céu. Zoeira. O Charlinho é um cachorro, mas olhe para ele aqui. Ele se sente um leão. Provavelmente, se o Charlinho fosse latir, como faz para latir? Diz que ele não gosta de gente de chapéu. Se tiver chapéu, ele late. Não, ele não late. Ele é bonzinho. O Charlinho é um cachorro, é um cãozinho, mas ele se sente um leão. Agora eu quero ler uma história para você hoje, que exatamente, não vai cair daí, meu filho, senão vamos ter que orar por cura aqui, tá? Fique bonitinho. Eu quero contar uma história para você hoje, que vai ser o norte dela, e eu acredito que Deus vai ministrar a nossa vida através disso. 1 Samuel capítulo 17, abra sua Bíblia comigo. 1 Samuel capítulo 17, diz assim, no verso 4, um homem chamado Golias, da cidade de Gate, você pode repetir comigo essa palavra, Golias, saiu ao acampamento do Filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha 3 metros de altura. Quantos metros ele tinha?
3 metros de altura, uau. E usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que passava de 60 quilos, uau. Só a armadura desse guerreiro chamado Golias pesa 60 quilos. Alguns homens aqui não conseguem nem levantar no supino, 10 quilos. As pernas estavam protegidas por canelas de bronze, e eles carregavam ombros, um dardo e também um bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Uau, só a lança desse guerreiro chamado Golias, a ponta da lança pesa 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando um escudo, verso 8. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí? Por que é que vocês estão aí? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolha um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês se tornarão nossos escravos. Verso 10. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Verso 11. Quando Saul e seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Diga comigo, ficaram apavorados. Ficaram apavorados. Uau. O primeiro tema da minha mensagem hoje é leões agindo como cães. Leões agindo como cães. Todo o exército de Israel está perante uma batalha aqui. A propósito, quem tem batalhas na vida? Pastor Fred, um discipulador, um pai espiritual para mim, ele sempre fala: Mateus, a vida a gente tem 2 B, os B das bênçãos e os B das batalhas. Batalhas. A nação de Israel vai travar uma batalha contra um povo chamado filisteu, e eles estão entre um vale, e se levanta um gigante chamado Golias. Esse gigante, ele exala força. Golias é um cavalo de guerra, ele é um coringa de guerra. A proposta que ele fez, gente, é mirabolante. Ele diz assim: dê-me um homem para lutar, e se esse homem me vencer, todo o nosso povo vai ser escravo de vocês. Porém, se ele não vencer, vocês se tornam escravos da gente. A Bíblia fala que quando ele declara essas palavras, todo o exército israelita, que deveria rugir como um leão. A propósito, quando estamos numa guerra, nós precisamos ser como um leão. Aqueles homens, aquela nação, eu fico imaginando, eles estão marchando como um leão, mas quando eles chegam na frente daquele guerreiro, eles começam a agir como um cãozinho. Agir e rugir como um leão. Se nós fôssemos fazer algo aqui nessa noite, cadê os homens aqui nessa noite? Oi, parecendo um leão. Eu vou contar até 3 e os homens vão rugir como um leão. Os homens estão prontos? Gente, não decepcione homens, tá? Pelo menos disfarça a tua voz, né? Não faz feio aqui, tem um monte de irmã aqui. Pode ser que a tua futura esposa esteja aqui, homem, né? Então não faz besteira. Então vamos lá, os homens. 1, 2, 3. Gente, é leão lagiano isso aí, né? É para rugir, gente, não é para resmungar. Agora, cadê as mulheres aqui nessa noite? Vamos ver se as mulheres sabem rugir que nem um leão. No 3, mulheres. 1, 2, 3. Mulheres, eu falei leão, não gatinho. Brincadeira. Aqueles homens deveriam chegar naquela batalha e eles deviam rugir como um leão. É melhor que os homens aqui, né? Depois nós vamos fazer uma competição aqui de zoeira. Eles deveriam chegar naquela batalha, a gente tão animados, mas quando Golias brada na frente deles, aqueles homens apenas, a palavra que nós ouvimos aqui, que ficaram amedrontados, que ficaram apavorados. Leões começam a agir como um cãozinho. Salomão falou nesse verso que nós acabamos de ler: mais vale um cão vivo do que um leão morto. Aqueles homens passam a agir como um cão, porque eles começam a ouvir a voz do inimigo. E isso eu quero falar para você nessa noite: cuidado a voz que você ouve, porque você se torna refém das vozes que você tem ouvido.
O inimigo é especialista em conversar conosco. O inimigo é especialista em falar coisas sobre a nossa vida, inverdades, meias verdades, mentiras. A propósito, Jesus ele desmascarou o propósito de Satanás. Jesus ele falou: o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E Jesus falou: ele é o pai da mentira. Alguém diga comigo: o pai da mentira. Porque o inimigo tenta fazer com que você acredite nas suas mentiras. Toda aquela nação, aquele exército que deveria rugir como um leão, está agindo como um cachorrinho. No verso 16, diz assim: durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. 40 dias, aquele grande exército, que deveria estar rugindo, que deveria estar enfrentando aquele gigante, eles estão amedrontados. E essa eu acredito que é uma estratégia do inimigo, porque se o inimigo conseguir repetir para você várias mentiras, você já ouviu a frase, uma mentira contada muitas vezes se torna uma? Tem pessoas que estão aqui hoje, que você não se sente capaz, que você se sente inferior, que você não sente que você pode ser vitorioso, porque você tem ouvido por muitas vezes mentiras do inimigo a respeito da sua própria vida. Aqueles homens, aquele exército, que é um exército poderoso, eles começam a agir como um cãozinho. Porém, Davi, eu amo Davi, a história de Davi, esse homem passou por tantas coisas, gente, inimagináveis. Esse homem passou por tantas coisas que mais difíceis que qualquer um podia passar nessa vida. Davi aqui ainda é um menino, e quando ele chega ao campo de batalha, Davi não é um guerreiro, Davi literalmente era um cão como o Charlinho. Davi não foi convidado para lutar, Davi foi ao campo de batalha porque o pai dele pediu para que ele levasse comida para os seus irmãos. Ele diz: Davi, pegue a lancheira e leve para os seus irmãos, porque provavelmente eles estão com fome na guerra. E quando Davi chega lá, e ele vê aqueles homens que deveriam estar rugindo como um leão, mas eles estão se comportando como um cachorro. O segundo ponto da minha mensagem hoje aqui é: cães agindo como leões. Davi é um cachorrinho, Davi é um cãozinho perto de Golias, vamos ser sinceros. A Bíblia fala que Davi era magrinho, de estatura pequena. Golias tinha aproximadamente 3 metros, e eu não sei se isso significa algo para você, mas uma couraça que pesa 60 quilos, vamos ser sinceros, nem com as 2 mãos, você já luta para erguer 60 quilos, aquilo parece que não faz nem cócegas para Golias. Perante Golias, Davi não passa de um cachorrinho. Eu creio que nas adversidades da nossa vida, a gente sempre tem 2 opções: agir como um leão, ou agir como um cãozinho. Salomão fala: mais vale um cão vivo do que um leão morto. Às vezes na nossa vida nós estamos agindo como um leão morto. Não tem problema você ser um cãozinho, desde que você esteja vivo. Quando começamos essa igreja, era apenas um projeto social, e a gente era como um cãozinho. De vez em quando algumas pessoas perguntam para mim: Mateus, uau, incrível o que está acontecendo nessa cidade, incrível a relevância que a igreja tem tomado, que o evangelho de Jesus tem tomado através das nossas vidas. Eu quero dizer para você que através de nós, não é por nós, porque apesar de nós, mas Deus nos usa acima das nossas limitações. Mas nós éramos um cãozinho. Eu recordo que o lugar das nossas reuniões, quando começamos, era o pior lugar que alguém poderia fazer uma reunião. Nós reuníamos numa capela mortuária, e a minha oração toda semana era: Deus, não deixe morrer pessoas na quinta-feira, deixe que morra na segunda, na terça, no domingo, mas não na quinta, porque senão na quinta, se morrer, a gente não pode fazer a reunião. As pessoas que iam lá, nós tínhamos alguns idosos, e tinha um grupo que eu comecei a me aproximar deles, de 7 pré-adolescentes,
já envolvidos com drogas, seus pais usuários de drogas, e o destino, você sabe, lares totalmente destruídos. Eu levei um amigo meu uma vez, convidei ele, no final perguntei para ele, o que você achou? Ele falou para mim assim, Mateus, eu gostei, mas vai uma tigrada nesse teu negócio, nessa tua igreja, né? Eu falei, vai. Eu convidei uma amiga minha, e ela chegou, ficou à vontade, ela pegou a sua bolsa e colocou sobre o assento, ela deu bobeira de 5 minutos, daqui a pouco ela olhou branca para mim e falou, Mateus, sumiu minha bolsa. Eu falei, ai Jesus amado. Como era poucas pessoas, eu comecei a contar, quem aqui desapareceu? Tinha um senhorzinho, doidaço, cheguei lá na casa dele e falei, ô tio, Jesus ainda não entrou no teu coração, devolve a bolsa da mina. Não, Mateus, eu não peguei. Eu falei, devolve a bolsa da mina. Tá bom. Entregou a bolsa dela, eu entreguei novamente. Pessoas, querido, totalmente arrebentadas, nós éramos como um cãozinho, mas sempre demos o melhor para amar todas as pessoas, não pelo aquilo que elas têm, mas por aquilo que elas são. Quando eu olho para algumas fotos antigas, nós não éramos um leão, nós éramos como um cãozinho, mas um cão vivo. Deixa-me falar para você, um cão vivo. Nós não tínhamos recursos, mas nós tínhamos paixão. Nós não tínhamos grandes condições, mas a paixão no nosso coração nunca diminuía, porque independentemente de você ser já um leão ou ainda não ser, não é o importante, mas você não pode estar morto. Pouquíssimos recursos nós tínhamos. Eu relembro um momento que foi feito um momento de generosidade, e ninguém foi ali fazer alguma oferta, alguma doação, só eu. Não tínhamos recursos, não tínhamos boas ideias, confesso para você, as ideias eram muito ruins, mas nunca faltou esforço, nunca faltou vida, nunca faltou ânimo, nunca faltou amor, nunca faltou fome e sede pelo Espírito Santo. Sempre tivemos vivos, porque mais vale um cão vivo do que um cão morto, Salomão fala. O que Salomão está falando aqui, não importa se você já se tornou um leão, ou se você ainda é um cãozinho, mas Deus está procurando alguém que esteja vivo, alguém que tenha sede, alguém que esteja disposto, alguém que esteja disponível, alguém que esteja cheio do Espírito Santo, alguém que diga, eu estou vivo. Davi está no campo de batalha, Davi é um cãozinho, mas não se engane, Davi dentro dele tem um grande leão. Davi se coloca na frente de Golias e ele fala, quem é você para enfrentar o exército do Deus vivo? Hoje mesmo eu cortarei a sua cabeça. Quando todo mundo olha para Davi, #ferrou tudo, o cara vai morrer. Humanamente falando, era impossível Davi vencer Golias. Todo mundo começa a dizer, Davi, fica quieto rapaz, não faz isso. A verdade é que Davi não passava de um cãozinho, todo mundo está com medo de Golias, mas Davi, ele se coloca na frente da batalha, e as pessoas começam a dizer, não lute, não lute, não lute, você não pode vencer, você não pode vencer, você não pode vencer. O rei Saul chama ele, a # valeu a tentativa garoto, mas não faz isso que você não pode vencer, você vai morrer. E nesse momento eu descubro uma das palavras mais incríveis nessa história que está no verso 23 de 1 Samuel capítulo 17, acompanhem comigo, 1 Samuel capítulo 17, verso 23, então Davi disse a Saul, teu servo apacentava ovelhas, e quando via um leão, você pode dizer comigo leão, e um urso, diga comigo urso, e tomava a ovelha do rebanho, verso 35, eu saía após ele, e o feria, livrava-o da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, eu agarrava-o pela sua barba, e o feria e o matava, assim feria o teu servo, o leão como o urso, diga o leão como o urso,
assim também será com esse gigante circunciso filisteu, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E esse aqui é o meu terceiro ponto. Só derruba gigantes quem primeiro aprendeu a matar leões e ursos. Davi, ele olha para Saul e fala assim: você acha que eu não posso? Deixe-me te contar uma história. Quando eu estava pastoreando no campo, vinha leões e vinham ursos, e eu agarrava eles e livrava as ovelhas da morte. Nesse momento eu acredito que existe um significado nisso aqui. O que representa o leão na nossa vida? Leão, gente, é conhecido como o rei da selva. Você é do tempo do Rei Leão? Agora tem a nova versão, né? Então todos são do tempo. Mas, gente, o leão não tem medo de ninguém. O leão, ele se torna o rei de todo o ambiente. Um leão, ele é capaz de chegar a mais de 300 quilos. Um leão, gente, a sua patada, dizem que é capaz de provocar ferimentos de até 10 centímetros. Um leão é especialista em quebrar o pescoço de suas presas. Ele é feroz, ele é voraz, ele é devorador, ele é imponente. O que significa o leão na nossa vida? O leão na nossa vida, gente, significa as nossas lutas internas, em fazer o que é certo e o que é errado. Você já descobriu que dentro de mim e de você, existe um leão, rugindo dentro de nós? A nossa natureza pecaminosa é como um leão. O apóstolo Paulo fala no livro de Romanos, ele fala: às vezes o bem que eu gostaria de fazer, eu não consigo fazer. E às vezes o mal que eu não queria fazer, às vezes isso eu faço, porque existe um leão rugindo dentro de mim, essa natureza pecaminosa. Mas só pode matar os leões à sua volta quem conseguiu primeiro matar os leões dentro de você. A cada dia, esses leões tentam rugir dentro de mim, me afastar daquilo que Deus tem para a minha vida. Esses leões significam aquilo que é certo, o que é errado. O leão está rugindo dizendo: Mateus, vá para a esquerda, e o Espírito Santo dizendo: Mateus, vá para a direita. Falam muita coisa para você. Você sabe qual é a frase dessa geração? Se te faz feliz, faça. Se o seu coração mandar, faça. Você sabe o que a Bíblia fala sobre o coração? O profeta Jeremias fala que o coração é a coisa mais enganosa de todo o mundo, e quem o pode conhecer? E as letras das músicas estão dizendo: siga o seu coração, mas a Bíblia está dizendo: não siga o seu coração, porque ele é enganoso. Não deixe com que esse leão que está dentro de você te leve. Cuidado com alguns prazeres momentâneos, eles podem custar propósitos eternos na sua vida. Aquele leão está rugindo dentro de nós. Um jovem se aproximou de mim algum tempo atrás, ele conversou comigo, ele veio assim dizer: Mateus, eu sinto como se fosse um leão dentro de mim tentando me puxar para as coisas erradas. Eu conheci a Cristo, eu tenho caminhado num caminho de retidão, um caminho de salvação, eu estou tentando me santificar, eu estou tentando ser santo, eu estou tentando ser obediente à palavra de Deus, e parece que tem um leão rugindo dentro de mim. Ele falou: às vezes eu venço, às vezes parece que o leão me morde. Ele falou para mim: o que eu faço? Olhei para ele, gente, eu falei algo. Eu quero declarar para você também, nessa noite. Você estará bem, enquanto você estiver lutando para fazer o que é certo. Você estará bem, enquanto você estiver lutando para ser santo. Você estará bem, enquanto você estiver lutando para ser obediente. Você estará bem, enquanto você estiver lutando para agradar a Deus. O apóstolo Paulo fala: eu esmurro o meu próprio corpo para eu aborrecer a mim mesmo, porque se eu for fazer aquilo que eu quero, aquilo que esse leão, essa natureza pecaminosa está querendo que eu faça, eu vou desagradar a Deus, eu vou me separar da vontade de Deus para a minha vida. Só pode se tornar um leão aqui fora quem conseguiu matar o leão aqui de dentro. Urso, Davi falou: Rei Saul, eu matei ursos. O que é o urso? O urso tem capacidade de pesar mais de 750 quilos. 750 quilos.
Alguns dizem que o urso, quando ele abraça alguém, quando ele pega alguém, ele não larga mais. Você já viu a expressão abraço de urso? Porque abraçou, cara, um abraço total. Uma patada de um urso pode esmagar a cabeça de um homem. O que representa o urso na nossa vida? Os golpes que a gente tomou, os golpes que a gente leva nessa vida, as dificuldades, as nossas emoções, as ofensas, coisas que nos pisaram, problemas emocionais no nosso coração que nós recebemos. A vida é boa, mas a vida não é perfeita. A vida tem muitos desafios, tem muitas patadas de urso. Alguém aqui nessa noite já levou alguma patada de urso? Fico pensando que é inevitável isso. Pessoas são imperfeitas, e deixe-me falar para você, se você não quiser ser ferido por pessoas, você precisaria se isolar. Por mais que nesse mundo, uma coisa que eu descobri, gente, tem gente boa. Olhe para alguém perto de você e diga: você é gente boa. Pelo menos profetiza isso, não é? Mas se tem gente boa, você já descobriu que também tem gente ruim. Tem gente ruim, padedéu. Hoje eu sou grato a Deus, gente, eu jamais voltaria atrás, falar para você, eu jamais voltaria atrás do chamado que Deus tem para a minha vida, em ter que amar pessoas, servir pessoas, investir em pessoas. Mas você sabe, muitas vezes pessoas não vão retribuir a honra que você teve com a vida delas, muitas vezes pessoas não vão devolver com amor na sua vida aquilo que você fez e tratou na vida delas. 2 semanas atrás uma líder de GPS me ligou chorando, falou: Mateus, tem 2 pessoas do meu grupo de GPS que estão falando mal de mim, e elas estão contra mim, eu só tentei ajudá-las. E eu falei: seja bem-vinda à vida da liderança. Meu pai estava ouvindo a ligação, estava no Viva Voz, ele começou a rir e falou assim: diz para ela que está só no início. Olha, teve um que se manifestou ali. Querido, eu sempre dei o meu melhor a servir e amar cada pessoa que entrou pela porta da igreja, desde quando era aquela capelinha, desde que, não importa a classe social. Hoje eu converso com tantas pessoas, querido, nessa igreja, nós temos diferentes classes intelectuais, sociais, o que você possa imaginar. Um dia eu estou conversando com alguém que mora na favela, outro dia eu estou sentado com um médico conversando. Todas as pessoas nós sempre demos o melhor em tratar com amor. É isso que talvez você tenta fazer com as pessoas ao seu redor, e muitas vezes você vai receber patadas de um urso. Mas a questão não é nunca o que as pessoas fazem com você, mas é o amor que você decide tratar na vida delas. Eu não choro as pessoas que nos deixaram, eu celebro as pessoas que estão conosco, porque as pessoas que estão conosco são as pessoas que Deus colocou para caminhar conosco. Rejeição para quem caminha com Deus nunca é ruim. Rejeição para quem caminha com Deus é redirecionamento. Pessoas que rejeitaram você, pessoas que disseram, te anularam da vida delas, junte as mãos, talvez agradeça a Deus, porque Deus estava redirecionando você para o futuro, para o propósito, para o destino que Ele tem para você. Patadas de urso. Davi sabia o que era isso. Davi foi rejeitado desde o ventre da sua mãe. Davi foi rejeitado quando foram escolher o rei de Israel, nem sequer ele foi chamado. Mas Davi soube matar os ursos dentro do coração dele e dizer: ursos e leões que estão dentro de mim não vão ficar vivos, porque eu não nasci apenas para matar um leão e um urso, eu nasci para matar gigantes. Eu quero falar com você aqui nessa noite que você nasceu para matar gigantes. Existe algum matador de gigantes aqui nessa noite? Nós somos matadores de gigantes. Davi, ele vai até o campo de batalha, e quando dizem para ele: você não pode, Davi, ele fala: você que não sabe,
eu matei ursos e gigantes, e da mesma maneira que eu matei aqueles ursos e gigantes, hoje mesmo, esse exército que está afrontando o exército do Deus vivo, irá cair. Você sabe o que Golias esbraveja? Verso de 43, 17, 43. Golias olha para Davi e ele diz: por acaso você acha que eu sou um cachorro para você vir com pedras e paus? Davi pega a sua funda. Era a maneira que Davi sabia lutar. Deixa-me falar algo para você. A maneira das pessoas lutarem, gente, muitas vezes não é a maneira que Deus luta. A maneira de Davi lutava. Nunca ninguém talvez tentaria enfrentar um gigante com uma funda e com uma pedrinha. Mas deixa-me falar algo para você. A gente não luta as nossas guerras como os outros lutam. A gente luta nossas guerras na presença de Jesus. Davi, ele chega e Golias fala para ele: por acaso eu sou um cão? Que deixe-me falar algo para você. Quando você se torna um leão em Deus, o seu inimigo, que poderia ser um leão, ele se começa a ver como um cão. Golias diz: por acaso eu sou um cão? Davi diz: eu sou um leão, e eu estou rugindo hoje na sua cara. Eu não vou deixar com que você afronte o propósito que Deus tem na minha vida, da minha nação. Você vai cair, Golias. Davi se levanta como um leão. Eu quero falar com você hoje aqui, que você já foi um leão, mas você se sente que está morto por dentro hoje. Você sabe do que eu estou falando? Você já foi um leão, você já rugiu, você tinha um chamado, você tinha um propósito em Deus, teu coração já queimou por Senhor, em fazer a obra de Deus, em amar as pessoas. Querido, nessa vida tudo passará, apenas Deus e as pessoas são importantes. Eu quero falar com você que seu coração já queimou, mas hoje você se sente como um leão morto. Salomão fala: é melhor um cachorro vivo do que um leão morto. Nessa noite, o Espírito Santo quer ressuscitar dentro de você o espírito de um leão, o coração de um leão. Eu já me senti como um leão morto. Eu recordo que em uma estação, era um dia, eu tinha terminado de pregar, e talvez você olhe para mim aqui na plataforma e você pense: Mateus, você sempre é um leão? E é isso que eu quero falar para você, gente. Não, eu sou tão frágil quanto você que está me escutando agora. Eu passo as mesmas lutas, as mesmas dificuldades que você passa. Tempo atrás eu tinha terminado a reunião, eu dirigi, eu parei meu carro e eu me sentia tão cansado, carregando tantas coisas, tantas pessoas, tantos problemas. Eu falei para Deus: eu acho que eu não posso continuar, esse fardo é muito pesado. Isso é muito pesado, Deus. Eu acho que talvez você deveria escolher outro, Deus. Eu não sou esse leão, eu não tenho essa capacidade. Deus falou para mim: Mateus, não esqueça da velha frase. Eu aprendi isso quando eu era um adolescente. Eu fazia parte do grupo de adolescentes da igreja. Eu era tão terrível como se ser expulso do grupo de adolescentes. Mas aquele cara falou para mim, aquele líder de adolescentes que eu tinha, ele falou assim: nunca se esqueçam que Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os enviados. Eu falei: Deus, será que eu posso? A frase que eu abri essa mensagem contigo hoje foi a frase que Deus falou para o meu coração. Ele falou: Mateus, eu uso a sua vida acima das suas debilidades, acima das suas dificuldades. Você não é um leão morto. Eu quero falar contigo hoje que você já queimou, você já rugiu como um leão. Você sente que o seu ânimo, a sua luz diminuiu. Você chegou a esse lugar, talvez aqui nessa noite, com a sua chama tão pequena, talvez intimidado pelas vozes do inimigo.
talvez intimidado por patadas de urso que você tomou na sua vida. Coisas não machucam. Existem palavras que machucam mais do que instrumentos pontiagudos. Existem atitudes, acontecimentos que machucam mais do que o atropelamento de um carro. Você toma uma patada. Hoje Jesus está chamando você para matar os ursos dentro de você. Você perdoar. Perdoar é matar um urso. Acreditar novamente é matar um urso. Talvez você está aqui nessa igreja, aqui nessa noite, você sente Jesus chamando você para a santidade, chamando você a ser santo, a se purificar, a se separar. Existe um leão dentro de você rugindo, mas você diz: eu vou matar os leões que estão dentro de mim, porque eu não nasci para ser um exército acovardado, um soldado acovardado. Eu nasci para matar gigantes. Querido, hoje eu quero profetizar algo aqui sobre a nossa igreja. Isso não é uma palavra comum para uma pessoa, é uma palavra para toda a nossa igreja. Revo Church, nós somos matadores de gigantes nessa cidade. Essa cidade, querido, existe muitos gigantes. Gigantes de pobreza, gigantes de injustiça, gigantes de moralidade. Eu quero falar para você, nós somos matadores de gigantes aqui nessa cidade. Nós somos aqueles que vamos dizer: nós não vamos ficar afrontados pela sua voz, inimigo. Nós não estamos afrontados pelo poder da sua lança, porque nós estamos indo na força do nome de Jesus, no Deus vivo. Nós estamos matando ursos e gigantes hoje. Mateus, eu me sinto como um cão. Eu quero falar para você, ninguém nasceu já leão. Se você hoje é um cãozinho, não faz mal. Melhor um cão vivo do que um leão morto, foi o que Salomão falou. Mas deixa eu declarar algo para você. Se você ainda é um cãozinho, não faz mal. A única coisa que você precisa estar é vivo, cara. Se você está vivo, existe esperança. Você precisa estar vivo. Você precisa estar com o teu coração queimando pelo Espírito Santo. Você precisa estar com sede de Jesus. Você precisa estar animado. Você precisa estar apaixonado. Você precisa estar com o teu coração cheio desse fogo do Espírito Santo. Que não importa ser um cãozinho, mas hoje esse cão que talvez seja pequenininho, um dia se tornará um leão que vai rugir na cara do inimigo, que vai quebrar as inverdades do inimigo, as mentiras de Satanás, porque esse leão, gente, é o leão que Deus quer nos tornar. A Bíblia fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus, ele morre como um cordeiro porque ele precisava ser entregue. Mas quando Jesus ressuscita, nós cantamos hoje aqui nessa igreja, Jesus, ele ressuscita como um leão. Hoje apenas sinto, gente, um espírito de leão que Jesus quer encher a nossa vida hoje aqui. Olhe para alguém perto de você e dê uma rugida para essa pessoa. Diga: eu sou um leão e você também. Eu quero encerrar falando isso agora. Olha um leãozinho pequenininho. Cadê o Charlinho? Novo voluntário da Revo Church. Ei, Charles. Oi? Dê uma olhada pro leão. Oi? Oi, Michael Jackson. Talvez sim, hoje você pode ser um cãozinho, gente. As suas finanças são pequenininhas hoje? Deixe-me falar para você. Seja fiel no pouco, Deus vai tornar um leão. Seus recursos são poucos hoje? Você está vivo, existe esperança, Deus vai multiplicar isso. O seu ânimo hoje está desanimado, você não se sente capaz. Eu quero falar para você, melhor um cachorro vivo do que um leão morto. Hoje Deus, ele quer suscitar esse espírito dentro de nós. A minha oração, querido, com essa palavra que eu acabei de compartilhar contigo, é que quando a gente saia desse lugar. Oi, Charlinho. A gente não saia tremendo que nem o Charlinho está na minha mão aqui, mas a gente saia com o nosso coração rugindo, cara.
cheio da presença de Deus. A voz que você escuta determina a sua atitude. Eu quero falar profeticamente, gente, hoje aqui nesse lugar. Eu sinto que tem pessoas que você tem ouvido a voz do inimigo. Hoje essas vozes estão sendo quebradas em nome de Jesus. Tem pessoas que têm ouvido voz de mágoa aqui, desapontamentos, patadas de urso, vozes do inimigo, uma guerra na sua identidade, uma guerra no que você, entre o certo e o errado. Eu quero declarar sobre a sua vida: nós vamos nos tornar leões vivos, cheios da presença do Espírito Santo. Fica de pé comigo onde você está, vamos orar.